E aí pessoal, tudo beleza? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. O meu nome é Jonathan e nesse vídeo eu quero estar abordando um assunto muito importante, que é a nossa salvação. Já no versículo 11 diz: E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados da Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele o anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Aqui a gente vê a história de Cornélio. Ele não era um homem judeu e nem circunciso, mas ele era muito piedoso e fazia muitas esmolas e caridades e sempre orava a Deus. Mas mesmo que ele orasse a Deus, ele ainda não era salvo, porque a única maneira da gente ser salvo é acreditando e confessando o nome de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então aqui a gente vê que por meio de uma visão de um anjo, Cornélio ele manda chamar Pedro para que Pedro expusesse todas as palavras e toda a história de Jesus para ele, para que ele pudesse ouvir toda a história de Jesus e como ele morreu na cruz por nós. Ele pagou o seu sangue pela nossa vida. E só assim a gente pode ser salvo. A gente não pode ser salvo por boas obras ou sendo bons, orando a Deus, se a gente ainda não conheceu Jesus e não confessou Ele como nosso único e suficiente Salvador. Em João 3, do versículo 16 ao 17, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, que ele mandou Jesus aqui como um homem, como carne, como a gente, para que ele fosse um sacrifício perfeito em nosso lugar, para pagar todos os nossos pecados diante de Deus. E a única coisa que a gente precisa fazer hoje é justamente o que está escrito aqui, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem que crer, como a gente vê em 1 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejamos salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Aqui nós vemos que o desejo de Deus é que todos sejamos salvos, independente de onde nós estamos, de como nós estamos. Ele deseja e Ele nos ama, por isso que Ele deu a Cristo. Cristo morreu na cruz e hoje a gente pode ser chamado de filho. Independente de quem você seja, independente de como você está hoje, Ele te ama e Ele quer te salvar. Em Colossenses 2, versículo 14 ao 15 diz: Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui Paulo fala da morte de Jesus, que morrendo na cruz, naquele momento, ele cancelou todas as nossas dívidas com Deus, todos os nossos pecados ele apagou. E independente de onde você esteja agora, eu queria te convidar a orar, a falar com Jesus e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Que só Ele pode te dar uma vida de amor, paz e alegria. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo mais curto, primeiro vídeo aqui do canal, ainda tô aprendendo bastante coisa. Mas foi o que Deus colocou no meu coração de falar pra vocês. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.